Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre amor. O amor, por si só, ele tem uma natureza unitiva. O amor, ele anseia por união. Tanto é que se a gente pegar um casal, um homem e uma mulher que se amam, eles gostariam de se unir num só. Como isso acaba não sendo possível, e se fosse, implicaria na morte, na destruição dos dois, o que a gente pode fazer? O que eles fazem? Eles conversam pra caramba, eles vivem juntos, eles participam de atividades que sejam do interesse dos dois. E a primeira característica essencial para que o amor possa florescer em nós é o conhecimento. Se uma mulher chega para uma amiga e ela fala: amiga, eu conheci o cara perfeito para ti. Eu tenho certeza que vocês dois vão casar, ele é a tua cara. A primeira coisa que sairia da boca dessa amiga sortuda é justamente: por favor, me apresenta quem é esse cara. Eu quero muito conhecer ele. E até mesmo nós, homens, para a gente a gente conseguir criar um conceito, uma ideia de uma mulher ideal, a gente precisa do conhecimento de fragmentos de características que nós conhecemos, que nós achamos, consideramos positivas, boas. E isso é válido não só para nós humanos, homem e mulher, mas também para os animais. Muitos autores, religiosos, filósofos, vão falar que os animais não são capazes de amar como seres humanos. Mas, defendendo o meu ponto aqui, os animais, eles também precisam de conhecimento para amar, só que existe uma diferença. Os animais, eles só conseguem conhecimento a partir dos sentimentos, a partir dos sentidos, ou seja, um estímulo externo acontece e daí eles conseguem sentir. A partir dos sentidos, eles conseguem conhecer alguma coisa. Nós, humanos, nós conseguimos o nosso conhecimento a partir dos sentidos, mas também a partir do intelecto. Ou seja, nós conseguimos amar coisas abstratas, como, por exemplo, Deus. E esse é, inclusive, um dos motivos que eu considero a religião uma parte tão presente, tão importante na minha vida. O nosso coração ele foi feito para amar infinitamente. Existem pessoas que são ricas, milionárias, bilionárias, e elas têm uma vida insatisfatória, elas são infelizes. E por que isso? Não existe nada infinito nesse mundo. A existência do infinito implica na existência de Deus, por consequência. E se a gente fizesse um experimento mental aqui, por exemplo, pega uma lista, pega uma folha em branco, dá uma caneta para um homem e fala assim, escreve aqui tudo que tu gostaria de ter na sua vida. O homem escreve, te devolve e tu, em sequência, dá tudo que ele acabou de te escrever. Nesse momento, o homem vai perceber que aquilo não era tudo que ele queria na vida. E esse anseio, essa vontade de sempre querer mais e mais, ela vai continuar presente, essa ansiedade vai continuar presente, até que a gente decida repousar o nosso coração em Deus. Deus, a gente também só consegue amar Ele a partir do conhecimento. E esse é um dos motivos que eu venho tentando estudar mais, conseguir compreender melhor Deus, porque apesar do meu julgamento na hora da minha morte for ser mais severo, por eu ter um conhecimento de Deus maior, ainda assim vale a pena, porque se eu conseguir amar mais a Deus, valeu a pena cada segundo. Justamente porque o meu amor, o meu coração, vai estar conseguindo ser preenchido de uma maneira mais adequada para o que ele foi feito para amar. O conceito de amor, ele é um conceito que é muito presente, não só na nossa cultura moderna, mas também dos antigos. Shakespeare, a principal obra dele é justamente Romeu e Julieta, é a mais famosa, a mais conhecida. Mas eu gostaria de voltar até um pouco mais atrás. Por exemplo, na história da Ilíada. Eu recentemente comecei a ler a Ilíada, e a Ilíada, para quem não conhece, ela é um livro que conta a história da Guerra de Troia. Só que quando tu começa o livro, a guerra está prestes a começar. Não tem muito enredo. Tu não sabe por que os gregos estão ali tentando invadir Troia, e tu precisa de um background. E assim, poucas pessoas sabem que a Guerra de Troia aconteceu justamente por amor. Tudo começa quando no céu, não sei se é céu que os deuses gregos vivem, mas no céu grego
os deuses decidem ter um banquete. E eu acho que é Edis, é o nome da deusa da discórdia. Ela não foi convidada, por motivos óbvios, ninguém quer ter discórdia no banquete, mas ela dá um jeito de jogar uma maçã dourada para dentro do banquete com um bilhete escrito para a mais bela. Obviamente, isso acabou gerando discórdia. Isso gerou discórdia entre Hera, Afrodite e Atena, que elas três se consideravam a mais belas e elas queriam a mais bela e elas se achavam merecedoras daquela maçã. Elas então começam a discutir, discordar entre si, e elas vão até Zeus e falam assim: Zeus, tu que é o mais sábio, qual de nós é a mais bela? Zeus, realmente como o mais sábio, pensa assim: se eu falar uma, se eu disser uma, eu vou agradar essa e eu vou ter dor de cabeça com as outras duas. Então Zeus, o que ele faz? Ele fala: isso não é uma resposta que eu posso dar, isso é uma resposta que só o homem mais belo pode dar. E daí ele direciona as três deusas para Paris, o homem mais belo, que é um príncipe troiano. Paris tá vivendo a vida normal dele e as três deuses gregas chegam para ele e fazem um questionamento: qual de nós três é a mais bela? Paris, sabiamente, pensa a mesma coisa que Zeus e fala assim: isso não é uma coisa que eu posso responder. Vocês três são muito belas, mas na cabeça dele ele sabe que ele vai tomar o lado de uma e vai ficar com as outras duas contra ele. O que elas três fazem, então? Elas decidem chantagear ele. Hera oferece poderes políticos, influência política para Paris se ele disser que é ela. Atena oferece conhecimento, sabedoria, vitória nas batalhas se ele disser que é ela. E Afrodite oferece justamente o amor da mulher mais bela. Como todo homem de coração bobo, Paris decide escolher justamente Afrodite. E daí Afrodite fica do lado dele, Hera e Atena ficam contra. Em determinado outro momento, Paris vai a Esparta e ele encontra Helena, que é realmente a mulher mais bela. Ela era esposa de Menelau, irmão de Agamenon, que é o filho de Deus. Filho de Atreu, que é enfim, ele é o rei grego. E Paris seduz ou sequestra, não fica muito claro, Helena e leva ela para Troia. Ora, isso faz com que os gregos se unam, os espartanos se unam com os outros gregos, e eles vão até Troia buscar Helena de volta, e aí começa toda a guerra, ou seja, por amor. Paris se apaixonou por Helena, Helena por Paris. E não só isso, como também vou falando dos gregos, mas existe um conceito que é muito bonito mesmo. Platão, ele escreveu 2 livros sobre amor: O Banquete e Fedro. Fedro é basicamente uma continuação do Banquete. E nesse livro, O Banquete, Sócrates é o personagem principal, como normal nos livros de Platão, mas nesse livro várias celebridades, vários artistas cultos são convidados para um banquete na casa de um dos atenienses, e eles decidem, depois de algumas taças de vinho, beber vinho e falar sobre o que seria o amor. Cada um deles faria um discurso descrevendo o que seria o amor, e Aristótenes, que era um crítico de Sócrates, era um cara que não gostava de Sócrates, e ele debochava de Sócrates nas suas próprias obras. Platão decidiu, nesse momento, quando escrevendo o Banquete, ele decidiu que ele ia dar o troco e ia fazer graça de Aristóteles, justamente dando o discurso mais, entre aspas, bobo, tolo, justamente para Aristóteles. Acontece que o tiro saiu pela culatra, e foi o discurso que ficou mais famoso, que mais presente, que a gente mais conhece hoje vivo na nossa cultura. Então, o que Aristótenes, qual que é o discurso, resumidamente, do que Aristótenes fala sobre amor? Aristótenes vai dizer que, antigamente, visionário, ele disse que não existia só 2 gêneros, existiam 3. Tinham nós, homens, as mulheres, e também um terceiro gênero que era uma espécie de como se fosse ser humano também, mas era uma bola. E daí essa bola tinha 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços, 2 órgãos genitais. E esses seres, essas bolinhas, elas eram muito superiores a nós, membros, seres normais, homens normais.
Elas eram muito mais rápidas, porque elas tinham 4 pernas, elas eram muito mais fortes, porque elas tinham 4 mãos. Por algum motivo, elas também eram mais inteligentes. E elas davam um laço nos seres humanos duplos, nos seres humanos unos, em absolutamente tudo. E elas ficaram muito arrogantes. Ficaram arrogantes porque elas ganhavam de nós em absolutamente tudo, elas eram superiores a nós em absolutamente tudo. Até que esse nível de arrogância chegou ao ponto de que eles começaram a achar que eles eram melhores que os deuses. O que eles fizeram? Eles decidiram, então, as bolinhas subir uma em cima da outra, fazer meio como se fosse uma torre, parecida com a história até da Torre de Babel. Decidiram desafiar os deuses. Fizeram uma torre, um em cima do outro, e chegaram até o Monte Olimpo, onde Zeus se encontrava. E lá eles começaram a debochar dos deuses, fizeram graças aos deuses, disseram que eles eram melhores, desafiaram, tudo mais. E Zeus, puto da cara, não acreditou no que estava acontecendo, e ficou tão brabo que, como punição por aquele desafio dos seres mortais, Zeus decidiu cortar ao meio essas bolinhas. Ou seja, cortou ao meio cada uma delas, e tão brabo, chutou, mandou, assim, ó, fez eles com que eles caíssem do Monte Olimpo, e as meia bolinhas caíram separadas, espalhadas ao longo do mundo inteiro. Quando elas caíram no chão, elas se viram incompletas. Como, por exemplo, como exatamente eu falei no começo do vídeo, o amor ele tem uma unidade unitiva. E esses seres, por mais que eles fossem um só, eles tinham uma outra parte de si. E eles sentiam falta dessa outra parte. Entraram em tremenda depressão, ao ponto de que não conseguiam mais fazer atividades básicas do dia a dia. Então, o que eles, para contrapor isso, para voltar à situação antiga deles, eles começaram a procurar a sua outra metade. É daí que a gente tem a expressão a outra metade da laranja. E é muito engraçado que Platão escreveu isso para debochar de Aristóteles, e ficou um texto tão bonito, ficou um texto tão belo que a gente se lembra e a gente faz menção dele, mesmo sem conhecer a origem, até hoje. Então, é bonito pensar que existe uma pessoa que Deus pensou, essa pessoa vai ser para o Lorenzo, essa pessoa vai ser para o João, essa mulher esse homem vai ser para Joaquina. E Platão justamente compactua com essa ideia. Escreveu um texto muito bonito e que, graças a Deus, ficou conosco até hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite, uma boa semana para vocês.